irmãos? Glória a Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia conosco em 2 Crônicas, capítulo 26. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. E eu dei um título a essa mensagem da seguinte maneira: quando o vento de Deus sopra a nosso favor, o que acontece? E é muito importante entendermos o contexto que nós vamos ministrar aqui. Amém, irmãos? Glória a Deus. 2 Crônicas 26, do versículo 1 ao versículo 5. Está aí, querido? Beleza. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. E ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Diga comigo: nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Amém? Irmãos, eu vou dar só um background, um pano de fundo aqui do que acontece aqui. Jerusalém, o reino é dividido, e aqui, então, essa é uma época em que existem dois reinados. E esse Uzias, esse menino que passa a reinar, vai suceder seu pai, que foi, no começo do seu reinado, um bom rei. Um homem assim que temeu a Deus, que procurou andar na presença do Senhor. Mas, depois de um certo tempo, ele decide não andar tanto na presença de Deus, se desvia da presença do Senhor, se afasta. E quando Uzias assume o reinado, existia uma coisa que Deus condenava muito do povo, que era a adoração a outros ídolos. E ali a Bíblia fala dos altos montes, e nos montes que estavam ao redor de Jerusalém, existiam ali muitos ídolos sendo adorados, muito sacrifício. O povo estava corrompido na sua aliança com Deus, e quebrando essa aliança, buscava outros deuses. E isso era uma coisa que sempre deixava o coração de Deus muito triste, por conta dessa prostituição espiritual. Deus nunca aprovou esse tipo de comportamento do seu povo. E o pai dele fica um pouco perverso, tanto que depois os seus próprios soldados tiram a vida do seu pai, e o povo então levanta Uzias como rei. E a nação vinha passando por um processo muito delicado, por escravidão muitas vezes, por domínio. E a história de Israel é uma história assim. Israel faz um concerto com Deus, Deus começa a abençoar, Israel se esquece do concerto, começa a fazer coisa errada de novo, Deus retira as mãos, Israel começa a sofrer, depois faz um concerto, e assim é a história de Israel, é cíclica dessa maneira. Deus sempre buscando a nação que ele havia outrora escolhido como a nação que ele ama, que ele quis por nação. Tanto que quando a gente vai lá em 1 João, no capítulo 1 de João, do Evangelho de João, a Bíblia nos diz que o Senhor veio para os seus e os seus o rejeitaram. Porque ele veio para o povo judeu. E graças a Deus, que de uma maneira muito amorosa da parte de Deus, se o povo de Israel tivesse recebido ao Senhor, certamente nós aqui não estaríamos hoje escutando essa palavra. Foi pela misericórdia de Deus que então o povo acaba rejeitando o Senhor, e a misericórdia do Senhor alcança todas as nações da terra. Diga comigo: glória a Deus. Uzias tem uma sabedoria por observação e por testemunho, que quando se busca Deus, as coisas melhoram. E quando se busca Deus, o vento sopra diferente, fica a favor,
nós fluímos de uma maneira mais suave, as coisas acontecem, mas acontecem dentro do plano, do propósito, do agir, do querer de Deus. E assim é quando nós voltamos o nosso coração para Deus. Irmãos, e é importante entender isso, que voltar-se para Deus não é um aspecto religioso, mas voltar-se ao Senhor é algo que flui de dentro para fora. Amém, amados? É quando nós reconhecemos a nossa situação, reconhecemos como nós temos vivido, a nossa incapacidade, a nossa maneira de tratar com as coisas santas, que muitas vezes nos afastam da bênção, do agir e do mover de Deus. Quando uma nação se volta ao Senhor, quando um povo se volta a Deus, certamente as coisas mudam. Talvez seria interessante observar que muitas vezes nós estamos passando por situações aflitivas, porque algumas vezes é tempo de Deus nos ensinar algumas coisas, mas algumas vezes é tempo de reconsiderarmos os nossos caminhos. Como é que nós temos andado, como é que nós temos vivido diante do Senhor, como tem sido a nossa postura íntima e pessoal, porque ninguém pode sondar você por fora. Até pode, né? Tem gente que olha bastante a vida dos outros, olha pouco a sua, mas olha muito a vida dos outros. Tem alguns observadores que gastam muito tempo nisso, quando na verdade deveríamos gastar tempo em observar como vai a nossa vida com Deus. Amém? Sabe por quê, meu querido? Porque do homem, do ser humano, podemos esconder muitas coisas. Nós nem sabemos como que vai o coração do outro. Para ser bem objetivo, lá na sua casa, você não sabe o que a tua esposa está pensando, e tampouco ela sabe o que você está pensando, ou o que estão sentindo. Porque nós não temos esse controle, essa capacidade. Deus o tem, nós não. Somos muito limitados. O que deveríamos fazer com muita objetividade é observar como vai a nossa vida. Se estivermos dispostos a agir como Uzias, certamente vamos ver os nossos caminhos prosperar diante de Deus. Não deve ser esse o motivo de buscarmos ao Senhor, para vermos as coisas melhorarem simplesmente, mas devemos buscar ao Senhor para restaurarmos o nosso relacionamento com Ele e a nossa comunhão com Ele. O restante é consequência. O segredo aqui foi que Uzias buscou ao Senhor. Uzias se voltou para Deus, restaurou o altar, restabeleceu o culto ao Senhor, retomou a espiritualidade da nação, da sua vida, e as coisas começaram a acontecer. O texto nos alerta para esse fato, diz exatamente isso, que quando nós nos voltamos para Deus, algo sobrenatural começa a acontecer. Vai muito além isso de uma religiosidade formal, isso vai muito além, mas vai sim de encontro a uma sinceridade de coração. Deus não nos avalia por fora é mole, irmãos. Deus nos avalia de dentro, por dentro, a intenção, o querer, o objetivo, o propósito pelo qual fazemos o que fazemos. Estão me acompanhando bem? Amém, amados? Se você quiser ver as coisas mudarem, não tem nada a ver com os outros. Alguém disse esses dias, e eu tenho até repetido isso, o problema não está fora, o problema está dentro. É aqui que tem que ser resolvido. Quando resolvemos a raiz do problema, nós estabelecemos uma condição exatamente para Deus ter a liberdade de agir em nossas vidas. É muito mais fácil buscar um reforço externo, um reforçador externo, alguém que apoie até a nossa maneira de pensar. Mas quem tem que nos apoiar de verdade, quem tem que nos respaldar, quem deve de verdade endossar o nosso caminho, é aquele que pode todas as coisas e que sonda todos os corações. Amém, irmãos? O que a gente vê aqui é que Uzias teve o favor de Deus. É o que nós queremos, o favor de Deus para a nossa vida. Desejamos isso. Sabe, como todo mundo,
Eu já fui muito criticado. Você já foi alguma vez ou não? Sim? Já falaram mal de você alguma vez? É muito comum isso, né, irmãos? É muito comum. E quanto mais em evidência você está, pode preparar o lombo, porque a correia come mesmo. E isso nos abala de vez em quando. Você fica meio incomodado com certos comentários. Vai passando os anos, você começa a perceber que o que importa mesmo não é o comentário dos outros. O que importa mesmo é o que Deus pensa a seu respeito. Isso importa. Porque, na verdade, em síntese final dessa observação, é que é Deus quem nos abençoa. Ele usa as ferramentas que Ele quer, mas quem nos abençoa, em síntese, é Deus. Amém, queridos? Como isso é um fato tão evidente, e nós somos tão tentados a buscar outros recursos. O salmista disse: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, não dos montes. E quando o salmista escreve isso, ele está exatamente contemplando essa ideia, essa visão de que as pessoas iam para os montes para adorar outros deuses. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém, amém, glória a Deus. Pastor, por que será que eu estou passando pelo que eu estou passando? A pergunta é pessoal e a resposta também deve ser. Nós é que temos que buscar. Dificuldade aflitiva, situações complicadas, todos nós vamos passar. Isso é ciclo da vida. Um dia está bom, outro dia está ruim, depois melhora de novo. Mas como adquirir um coração sábio e ver Deus se movendo sempre na nossa vida? Porque é assim que nós desejamos. Uzias nos dá essa dica. Deixa o vento de Deus soprar na sua vida. Deixa o mover de Deus acontecer. Deixa a glória de Deus fluir em você. Amém, irmão? Pastor, eu estou procurando uma resposta para mim. Eu tenho quase certeza. Para dizer a verdade, eu tenho certeza. Você tem que ir para Mateus capítulo 6, entrar no teu quarto, fechar a porta e ter um concerto real e pessoal com Deus. Amém? Mas o que acontece quando Deus começa a soprar? A Bíblia, eu procurei trabalhar um pouco nesse texto e ver algumas coisas que acontecem quando Deus está soprando o seu vento de glória, de presença dEle na nossa vida. Se você quiser anotar para poder trabalhar isso na célula, né? Tá, o primeiro tópico, o vento do cuidado de Deus. Gênesis capítulo 8, versículo 1, diz assim: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos, de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Grandes moveres de Deus na história são assim. Avivamentos que Deus traz na igreja, libertação sobre nações, sempre tem um mover de Deus. E quando tem um mover de Deus, acontece providência. E aqui nesse caso especificamente, o que Deus fez? Deus fez as águas baixarem. Você já sentiu sufocado alguma vez? Impotente, incapaz? E isso me faz lembrar sobre a arca um fato interessante. Alguém disse assim: imagina 40 dias naquela arca, 40 dias fechado, irmão, numa arca, água para todo lado, cheio de animal, fazendo tudo que você não queria falar, aquele mau cheiro, aquela situação terrível. Talvez alguém pensasse lá dentro da arca: está feio o negócio aqui. Mais ou menos assim que a gente muitas vezes pensa na nossa caminhada na igreja, né? Está feia a coisa aqui, pastor, o negócio está complicado, eu vou pular fora da arca. E até eles quiseram pular fora da arca, porque
Igreja, irmãos, não é um lugar de gente perfeita, muito pelo contrário, é um lugar de gente bem complicado. Começa pelo pastor, depois vai declinando para o resto dos irmãos. Todo mundo meio complicado. Igreja é um lugar de gente tudo atrapalhado. Não é verdade? Sim ou não? Você também é um desses ou não? Então, estamos juntos nesse negócio. Então, não adianta querer pular fora da arca, porque fora da arca é pior do que dentro. Está entendendo? Ah, pastor, vou sair da igreja. Não sai não, irmão, porque o negócio, a tempestade lá fora é de lascar. Amém? Fica aí, deixa Deus tratar você. Pastor, vai estar cheio de mau cheiro aqui nesse lugar. É assim mesmo. Tem um mau cheiro do orgulho, da arrogância. Tem cada tipo de mau cheiro que eu vou te contar. Só a misericórdia de Deus. Mas fica na arca, que é melhor para ser tratado. Dentro da igreja é melhor do que fora dela. Aqui aprendemos ética, moral, princípio, valores, temor a Deus. Aqui sentimos a presença do Senhor. Aqui somos tratados, edificados, melhorados. Cadê o irmão Ricardo? Está aí, Ricardinho, tudo bem? Esse dia o Ricardo falou para mim assim: pastor, não fica preocupado não, o senhor está melhorando, pastor, o senhor está bem melhorzinho do que o senhor era. Eu falei: puxa, Ricardo, que legal. Fiquei tão contente com ele, irmãos, que ele reconheceu que Deus está trabalhando na minha vida, e eu já fiquei contente, não é? Deus está trabalhando na tua vida também ou não? Glória a Deus por isso. Quando o vento de Deus sopra, quando Deus se move, as coisas começam a acontecer. Os problemas começam a se harmonizar. Quando Deus está trabalhando, Ele começa a ajeitar as coisas. Você vê a tua impotência, a tua incapacidade, teu mau jeito, e você começa de repente a contemplar o agir de Deus. Você fala: meu Deus, como que isso aconteceu? E você não tem explicação, porque Deus é quem moveu as suas mãos. Foi Deus quem soprou um vento de livramento, de vitória, de bênção na tua vida. E você diz: meu Deus, como isso aconteceu? Você já passou por essa experiência? De repente você fala: meu Deus, que milagre é esse? Como é que isso aconteceu? E você descobre exatamente que foi o mover de Deus, não foi a tua capacidade, não foi o teu intelectualismo, não foi a tua habilidade em lidar com a situação, mas de repente algo aconteceu e as coisas mudaram. E Deus trabalhou ali, e você diz: mas o que é isso? Foi quando você se encaixou na dimensão que Deus gosta de trabalhar. Você se quebranta, se rende, se entrega, e Deus vem com uma porta aberta, algo acontece para a glória do nome dEle. Sabe quando nós chegamos naquele ponto que você diz: eu não aguento mais. E é interessante que parece que Deus gosta dessa situação. Porque quando você diz: eu não aguento mais, cessa a tua suficiência e entra a providência de Deus. Quando você está exaurido, e é impressionante isso, nós ficamos exauridos da nossa caminhada. Nos desgastamos com pessoas, com amigos, com família. De repente a gente fica numa situação bem delicada, uma situação em que nós não temos saída. E aí vem a importância de se voltar ao Senhor, de estar na presença de Deus, de não simplesmente ter um relacionamento superficial com Deus, mas um relacionamento aprofundado, um relacionamento de dependência, de entrega. E isso, quero lhe dizer, acontece, não é do dia para a noite, isso é um processo que nós vamos passando. Chega momentos na tua vida que você vai descobrir isso na caminhada, que o melhor lugar para estar é na presença de Deus. É o melhor lugar para se manter. É onde você se volta e vê o agir de Deus. Segunda coisa, o vento do poder de Deus, ele existe, amém, irmãos? Êxodo 14, 21 diz assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca,
e as águas foram divididas. Você lembra dessa situação? Quem lembra do texto bíblico? Moisés chega no extremo, à margem do mar, atrás do exército de Faraó, querendo matar todo o povo. Eu fico imaginando a situação daquele homem, irmãos. Tira o povo lá do Egito, uma nação numerosíssima, o povo seguindo a ele, e eles olham para Moisés e dizem: daí, nos trouxeste aqui para que morramos, o exército de Faraó está ali atrás, vamos todos morrer, e agora? De vez em quando os que exercem liderança se sentem exatamente assim. Tomou uma decisão e você vê que o negócio ficou difícil. Tem horas que decisões que você toma na sua vida fica difícil, você não tem como sair. E novamente a gente vê a mão de Deus, o vento de Deus soprando, Deus abrindo um caminho aonde não existe caminho, porque Deus faz assim, irmãos. Nesses anos que a gente vai servindo a Deus, vamos sendo enriquecidos pelas experiências. Detalhe, você só vai saber quem é Deus com o tempo. Não é com uma conversa rasa, não é com pouco tempo de experiência. Você vai precisar de tempo para conhecer a Deus. Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar. Depois que ele passa por aquela experiência aflitiva, em que ele passa por todo aquele percalço na vida dele, onde ele começa a sofrer, e ele passa momentos que só Jó mesmo, irmãos. E lá no capítulo 42, ele diz assim: uma coisa eu sei, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sabe o que é isso? Experiência com Deus. E a experiência que você precisa ter com Deus, de ver Deus suprir, Deus abrir portas, Ele só vai fazer o que? Um milagre na sua vida quando você estiver numa situação aflitiva. Não é em outra circunstância. É quando você olha e fala assim: como é que eu vou sair dessa? E você se coloca a buscar o Senhor, a se quebrantar diante dEle, e você começa a ver o trabalhar de Deus na sua vida. E novamente você diz: Deus fez um milagre aqui. Não tinha como sair daquilo, irmãos. Moisés, eu fico imaginando o que o povo estava pensando. Antes de morrer, nós matamos esse cara. Vai morrer, mas não matamos ele primeiro, porque esse cara trouxe a gente numa encruzilhada, num momento que não tem saída. E o Senhor manda Moisés levantar a mão. Ele levanta a mão e começa a soprar um vento. Tem horas que você tem que levantar a tua mão e tem que clamar, e tem que clamar, e tem que clamar, e tem que clamar. Talvez algumas vezes a gente tem que clamar para que o avivamento volte na nossa vida, que a paixão por Deus seja novamente restabelecida, que o nosso coração se torne aquecido outra vez, que voltemos a ter as experiências que tínhamos com Deus. O problema é que nós começamos a caminhar com Deus e nos esquecemos dos princípios que Deus fez em nossa vida. Precisamos voltar lá, como igreja, como povo de Deus, como cristão, individualmente como filho de Deus. Meu marido lá em casa, pastor, meu marido ele faz tudo o que é preciso, e eu fico na fiusa dele. Lembra dessa gíria? Nossa, isso é antigo, hein, irmão? Edilson, você lembra, né? Você é da minha época, você lembra. O Márcio está dando risada ali, mas ele também é antiguinho. Fica na fiusa do cara. Não tem alguém fazendo por mim, não. É tão tremendo isso que Deus nos considera individualmente. Deus sabe o teu nome, teu sobrenome, teu endereço, teu CPF. E você é mano a mano com Deus, irmão. É uma coisa pessoal. Porque quando Deus vai fazer alguma coisa,
Ele vai olhar para a sua vida, ele não vai olhar para a vida do outro, ele olha para a sua. Então, aprenda um negócio legal aqui, deixe de se preocupar com a vida dos outros, preocupe-se com a sua vida. Se você quer ver Deus agir, não fica atribuindo culpa a ninguém, olha para dentro de si e fala: eu preciso fazer um concerto contigo, Senhor. A maioria de nós tem esse hábito de culpabilizar alguém. Alguém tem a culpa porque eu estou dessa maneira? Coisa nenhuma. A situação aflitiva acontece para todo mundo. Eu é que tenho que saber reagir no Senhor, no meio das circunstâncias. Amém? Moisés foi buscar a presença do Senhor. E o mar se abriu. E vou dizer a você com muito amor, querido, o que Deus fez com Moisés, pode fazer igualmente conosco. Amém? Deus pode fazer, Ele faz, na verdade. Que os milagres que Deus faz, como Deus age, não tem explicação humana. Que poder é poder. O vento de Deus soprou. Terceira coisa, quando o vento de Deus sopra, existe provisão em nossa vida. Amém? Provisão, Deus provê. Quando o vento está soprando, Números capítulo 11, versículo 31, diz assim: então soprou um vento do Senhor, e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. De vez em quando a gente murmura. Você já murmurou alguma vez ou não? Como a gente tem essa facilidade, não é? De falar mal. Poxa, estamos aqui, que tempo seco, né? Que chuva, que frio, né? Vou tirar uma lasquinha aqui, né? Que prefeito, né? O povo murmura muito, não é? Nunca está satisfeito, já percebeu? A gente não existe como contentar essa gente. Não, mas eu vou devolver para mim o negócio, mas que pastor, hein? O povo reclama. É ou não é verdade, querido? Se você ficar parado, se o pastor visita, o pastor não tem mais nada o que fazer, fica só na casa dos irmãos. Se não visita, que pastor preguiçoso, né? Não faz nada. Então, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. É mais ou menos assim, a gente se põe a murmurar muito facilmente. E essa deveria ser uma situação que teríamos que corrigir com muita urgência, porque a murmuração não é bênção na nossa vida. Por que a Bíblia manda nós orarmos pelas autoridades que estão constituídas sobre a nossa vida? Para não murmurar. Porque quando você passa a orar por alguém, você não maldiz aquela pessoa, você abençoa. Amém? Todo mundo que você ora de verdade, a murmuração ela diminui, porque vira intercessão diante de Deus. E fica a dica, ao invés de falar das pessoas para as pessoas, fale das pessoas para Deus, daí vira oração. Se você falar para as pessoas é murmuração, se você falar para Deus é oração. Deus, ajuda lá, olha aquela situação. Amém? Estava o povo murmurando. Se você for ler o texto, Deus teve uma providência, mas Deus não gostou daquela murmuração. E nem Moisés aguentou. Porque Moisés foi lá, o que ele fez? Foi lá levar o caso para Deus. Você vai ler no versículo 15. E Moisés pede para morrer por causa daquele povo terrível.
Não estou aguentando esse povo não, Senhor. Povo muito xarope demais. Eu não acho que foi isso que Moisés falou, mas eu estou falando. Que gente mais terrível. Porque lidar com o povo não é fácil, você sabe disso ou não? Meu Deus. E Moisés falou, eu não quero assim, ó. Não dá não, eu não aguento mais essa turma. Aí Moisés reclama para Deus. E o Senhor falou para Moisés, fala para esse povo abençoado que eu vou mandar carne para eles. Irmão, eu vou ler para você aqui. Primeiro que Moisés achou que isso era impossível de acontecer. No versículo 21 aqui de Números. E disse Moisés, o povo no meio do qual estou, são 600.000 homens de pé. E disseste, eu lhes darei carne que possam comer um mês inteiro? Moisés falou assim, acho que Deus deve ter doidou. Não, mas como é que vai ser isso? Milagre não explica. Diga comigo, milagre não se explica. Sabe quem que é especialista em fazer milagre, irmão? Deus. Nós não sabemos fazer milagres. Somos ruins nesse negócio. Amém? Somos muito ruins nesse negócio. Quem sabe fazer milagre é Deus. Moisés ficou imaginando como é que vai ser. Não é assim quando a gente está passando por dificuldade, por crítica, por injustiça. A gente fica imaginando como é que vai ser isso, como que vai resolver essa situação. E olha, e é uma coisa importante para a gente analisar aqui. Porque quando nós estamos passando por uma situação aflitiva, nós normalmente fazemos como Moisés. Eu quero morrer. Porque como é que vai ter uma solução? Nós queremos que Deus funcione segundo a nossa lógica. Deus não funciona conforme a nossa lógica. Deus funciona do jeito dele, sendo Deus. Deus fazendo coisas de Deus. Amém? Não é assim que é? Quando Deus está trabalhando, Ele está trabalhando e acabou. E Moisés estava ali duvidando. Será? Ele achou que isso era impossível. No versículo 23 a gente lê aqui, e o Senhor disse a Moisés, terá a mão do Senhor ficado mais curta? Verás agora se a minha palavra acontecerá a ti ou não. E Deus dá uma repreendida em Moisés. Fala, cara, sou eu que sou Deus. Fica na tua aí. De vez em quando Deus precisa repreender a gente, porque a gente sai fazendo coisa de criança, né? Sai correndo para tudo quanto é lugar para ver se soluciona o problema. Hoje eu vou abusar, irmão. Hoje eu vou abusar. Ele veio, está aí. O cara vai lá no prefeito para resolver o problema dele. Vai no político. Vai no administrador. Nosso problema não é aí. Porque quando nós somos colocados no tratamento de Deus, no agir de Deus, é só com Deus para resolver o problema. Não adianta você procurar outra pessoa, porque não adianta. Porque a resposta não vem de pessoas. Porque quando Deus fecha uma porta, ninguém abre. Não adianta, ninguém abre. Fica fechado e acabou. Teve um período na minha caminhada de fé que a porta ficou fechada há alguns anos. E não adianta, você não adianta correr para lugar nenhum, só para a presença de Deus. Porque o tempo que Ele decidir abrir a porta, Ele vai abrir, e aí ninguém fecha. Está lá em Apocalipse, a porta que o Senhor fecha, ninguém abre, e aquele abre, ninguém fecha. Amém? Muito simples, não tem segredo nisso. Moisés, no meio do problema, foi para Deus. O povo tem que ir para Deus. Nós precisamos ir para Deus. E o que foi que aconteceu? Lá no versículo 31. Então veio um vento do Senhor. Diga de novo, o vento do Senhor quando age. O que acontece? Ele traz provisão. Amém? Então veio um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar. E as fez no acampamento.
e a fez cair no acampamento. Estavam um dia de viagem de um lado e estavam um dia de viagem do outro lado, ao redor do acampamento, e era 2 côvados de altura sobre a terra. Era muita carne para cada pessoa que estava ali, mas era muita carne. Indo, fazendo uns cálculos, tal, alguns escritores dizem que eram 3,5 metros cúbico de carne para cada pessoa. Era para comer carne até não querer mais. Deus falou: vocês querem? Nem então tom, cambada. Vão passar mal de tanto comer essa carne. Porque tem hora que Deus dá exagero mesmo do cara parar de ser xarope. Porque quando o vento de Deus vem, ninguém pode impedir o agir de Deus. Amém, irmão? Pastor, eu estou passando por uma situação e o negócio está complicado. O lugar é a presença de Deus. Quarta coisa, já vamos encerrar. Hoje eu estou rapidíssimo na mensagem, irmãos. Existe um vento das coisas novas de Deus. Tem um tempo que vai soprar, que você vai ver que as coisas vão começar a dar certo. Há muitos anos eu ouvi um pregador, eu estava lá sentadinho como você e escutei aquele homem falando. Existem tempos que Deus nos prova, depois Deus nos aprova e por último Deus nos aproveita. E existe um tempo em que Deus quer nos aproveitar. E Ele vai nos dar tudo e muito mais além daquilo que nós necessitamos. Tem um tempo que Deus vai nos provar, é verdade. Tem um tempo que nós vamos ser provados. Não porque Deus não saiba quem somos, é que nós não sabemos quem nós somos de verdade. Nós temos essa dificuldade de nos voltar para nós mesmos e ver quem nós somos. Nós muitas vezes achamos algo de nós que não tem nada a ver com o que os outros acham. E não tem nada a ver muitas vezes com aquilo que nós somos. Mas a gente fica se achando. Nós temos que aprender a nos conhecer, sondar nosso coração. Precisamos, e para que o processo fique bem efetivo, Deus nos faz passar pelo momento da prova. Porque tem muita gente que é gente boa para arrebentar quando está tudo bem. Já percebeu isso? Na casa da gente é assim, nos negócios é assim, na igreja é assim, tudo quanto é lugar é desse jeito. Quando está indo tudo bem, você é o cara. Nossa, que cara, gente boa. O dia que a coisa começa a ir mal, as primeiras pessoas que abandonam a gente são os que são os amigos. Sim ou não? Aí a esposa fica aguentando, quando ela vê que o negócio não vai mesmo, ela fala: sabe de uma coisa? Tchau. Em alguns lugares é assim. No momento da dificuldade, no momento da prova, no momento da luta, a gente tem essa dificuldade de permanecer firme. E nós precisamos permanecer firmes. Porque quando você está passando pela prova, Deus está te preparando para te aprovar. Amém, irmãos? A gente já ouviu falar do gigante Golias? Quantos já ouviram falar? Toda vida que se levanta um Golias na tua vida, sabe por quê? Porque Deus precisa dos Golias para promover você. Para te levar para o palácio, teve que ser levantado um Golias. Para levar Davi lá no lugar de reinar como rei, ele teve que passar por Golias. Se não fosse Golias, ele não seria promovido. Foi a maneira que Deus usou para exaltar Davi, foi essa. Ele colocou uma prova gigante primeiro, e ele permaneceu, ele foi, no meio da prova, ele foi aprovado. E depois Deus começou a aproveitar ele. Pessoas que não são experimentadas na aflição, na fornalha da aflição. Isaías chama isso de acrisolar. Sabe o que é o crisol? O crisol é um lugar onde você põe muito fogo nele, e você põe o ouro ali,
E tem que ter muito fogo, muita caloria, para purificar e sair toda a impureza e ficar só ouro. Enquanto você não for acrisolado pelo problema, pela aflição, pela dificuldade, você não pode ser aproveitado como ouro puro. Está me entendendo, irmão? É difícil de compreender isso quando você fala, mas espera aí, pastor, só quero pagar o boleto no final de semana, na segunda-feira. Você está falando essa coisa toda, é minha esposa que está pegando no meu pé, está muito xarope demais. É um problema lá com meu filho que está em uma vida louca aí e tal. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está pegando a gente, está amassando o barro. A prova, a dificuldade, a aflição não é o fim. É a ferramenta que Deus usa para nos melhorar. É a ferramenta que Deus usa para nos promover. É a ferramenta que Deus usa para nos preparar para sermos tudo aquilo que Ele tem prospectado na nossa vida. Deus quer que você melhore, mas você tem que ter paciência. Amém? Porque a prova é inevitável. E quando Deus vai começar algo novo, Ele vai nos fazer passar por esse processo. Tem muita gente que no momento da prova, da dificuldade, desiste. Não foi nem habilitado para passar pela prova e vencer a prova. Quer ter grandes conquistas na vida? Impossível. Entenda aí uma coisa que eu vou lhe falar em nome de Jesus. Tem pessoas que estão em níveis diferentes, aguentam pressão com nível diferente. Tem pessoas que um pouquinho de pressão já amolece o cara cai fora, não aguenta. Quando Deus vai te levar para um lugar onde você precisa suportar um alto nível de pressão, Ele vai te preparar primeiro, com muita prova, para você aguentar um alto nível de pressão. Um pastor amigo disse um dia para mim, pastor Toninho, como é que você aguentou tudo isso? Fiz assim, Deus foi trabalhando. A gente precisa ser experimentado no nosso emocional. Eu e aquela senhora ali brigamos muitas vezes. Se você falar para mim de briga, de casamento, estou escolado nesse negócio. Não foi verdade? Crise, conflito, luta, falta de entendimento, um monte de coisa. O que você imaginar, a gente passou muita luta, muita luta. Deus teve que nos preparar emocionalmente. Você não é preparado igual a Nescau. Nescau a gente coloca lá no leite, faz assim e bebe. Não tem esse negócio de instantâneo no reino de Deus. Nos processos que Deus faz não existe instantâneo, existe processo. Processo demorado, processo. Eu já estou pronto para ser um pregador, né? Tem lugar que faz pregador feito shake. Faz 43 anos que eu estou caminhando, irmãos, na fé. Dia 15 agora de setembro completou 20 anos de Campo Mourão. Processo, Deus trabalha com processo. Você tem uma empresa, você vai, pastor, Deus vai fazer um milagre, Deus pode fazer um milagre. Você vai lá no Sebrae, pergunta lá qual é o tempo de maturação de uma empresa, de um projeto. São 7 anos, de 3 a 7 anos, para começar a ter credibilidade do mercado, para dizer, esse cara aí realmente. E aí os clientes vão começar a confiar. Não, eu abri a empresa hoje, vou arrebentar a boca do balão. Não é assim. Nada na vida é desse jeito.
Um bom casamento não se faz com 3 anos, com 2 anos. Tem gente que começa uma crise do casamento, vou separar, já tentei de tudo. Tentou coisa nenhuma, larga a mão de ser covarde. E é verdade. Por quê? Porque depois de muito tempo de casado, que você vai começar a entender o que é um casamento. Como é que você tem que lidar, como é que você tem que fazer. Sabedoria, ela vem de um processo. Atos 2:2 diz assim: de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Eles não sabiam como que isso ia acontecer. 120 pessoas reunidas no cenáculo, assim a Bíblia chama aquele lugar, onde eles estavam reunidos, orando, numa expectativa. Eles esperavam alguma coisa, segundo a promessa que está lá em Lucas, que alguma coisa fosse acontecer, que algo iria acontecer, porque Deus havia prometido. Escuta aí, meu irmão, quando Deus promete, Ele cumpre, só que o tempo não é o nosso, é o dele. Nosso tempo é Cronos, o tempo de Deus é Kairos, a vontade soberana de Deus sobre a nossa vida. Esse é o tempo de Deus. Deus age como Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer agir. É Ele que vai fazer. E eles estavam ali orando, buscando de Deus, porque muitas vezes o que nos sobra no meio da caminhada é orar e orar e orar. Deixa o celular de lado, deixa os ativismos, se recolhe com Deus e vai orar. Você quer ver algo acontecendo? Busque a face de Deus. Pastor, estou deprimido, com depressão e tudo. Vai buscar a presença de Deus. Mas como que vai ser? Não sei. E a gente, como pastor, toda hora tem uma notícia, né? E tem problema que, meu Deus, você escuta e fala: e agora, Senhor, como é que vai ser isso? Tão bom quando você ora por alguém que está enfermo e é curado, a pessoa levanta curado. Puxa, pastor, não estou sentindo dor, não estou sentindo mais nada. Fui curado, glória a Deus. E como Deus cura pessoas, né, irmãos? Mas tem problema que não é assim. Tem situação complicada. É um processo. O que nos resta como servo de Deus? Orar. E confiar que o vento de Deus vai soprar. E sopra, viu, querido? E sopra. Deus trabalha. Coloca para mim Atos 2:2-4. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam. 3. E pareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui começa a igreja primitiva. Porque o que gera unidade no meio da igreja não é bom relacionamento, é o mover do Espírito Santo. A liga acontece assim, quando você está cheio de Deus. Porque relacionamento é muito bom e deve acontecer. Até hoje de manhã eu falei sobre isso aqui. Deve acontecer, mas relacionamento sem o óleo do Espírito Santo, sem a presença de Deus, vira atrito muito rápido. Porque só tem um jeito de suportar um ao outro: cheio do Espírito Santo. Pastor, como é que eu aguento lá minha esposa? Cheio do Espírito Santo. Como é que eu aguento meu patrão, aquele xarope? Cheio do Espírito Santo. A gente diz que é xarope porque o cara está exigindo alguma coisa, mas na verdade ele está no papel dele. Aí o patrão chega e fala: como é que eu lido com aquele funcionário cozido? Cheio do Espírito Santo. Se ele não tiver jeito, demite ele. Mas, antes de demitir, vai trabalhar direitinho, né, irmão? Amém?
E o filho, pastor? Não dá para admitir o filho. O filho não tem jeito. Cheio do Espírito Santo. Como é que funciona a igreja bem? Cheio do Espírito Santo. Igreja sem o mover de Deus, não vai. E tem que começar pelo pastor, né? O pastor tem que ser cheio da presença de Deus. E os irmãos também, né? A igreja precisa ser uma igreja viva, onde o vento do Espírito de Deus sopre de verdade. Se você me perguntar, pastor, qual é a igreja ideal que você pensa na tua cabeça? Povo convertido de verdade, crente mesmo. Aqueles fanáticos. Não é fanático ignorante. Aquele faminto por Deus. Aquele povo que busca, que quer andar na presença do Senhor, que faz de tudo para fazer o que é agradável aos olhos do Senhor. Esse tipo de crente, radical, deixa quieto. Por quê, pastor? Simples, irmão. Porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, a coisa funciona. Amém? A coisa de Deus funciona, as coisas da nossa vida funcionam. A nossa casa, a nossa família, as coisas começam a fluir. Porque o que faz acontecer a igreja e a nossa vida é o vento de Deus, a presença de Deus, o óleo do Espírito Santo. A gente está falando sobre vento, fica pensando, é o vento. Não, esse vento é o poder de Deus. É o poder de Deus se movendo. Como é que eu faço o poder de Deus se mover na minha vida? Eu tenho que me render a Ele, tenho que me entregar a Ele, eu tenho que ter tempo com Ele, eu tenho que investir no meu relacionamento com Deus. Nós temos que voltar a orar de verdade, a buscar de verdade a presença de Deus. Não tem nada a ver com uso e costume, tem a ver com vida na presença de Deus. Quando você olha e você não está assim preocupado com o que está acontecendo com o outro, a não ser para orar, mas você está preocupado com o que é que está acontecendo com você. Como vai o meu relacionamento com Deus? Eu, na verdade, sou nascido de novo. Eu, se morrer hoje, vou para o céu, vou para o inferno. Não se prega mais isso, não se ouve mais ninguém falar sobre isso, sobre pecado, sobre santidade. Irmão, igreja não é clube, onde você associa as pessoas e faz as pessoas se sentirem bem, agradáveis e confortáveis. Não, a igreja não é para isso. O evangelho não surgiu para isso. Jesus veio pregar boas novas, porque o vento de Deus é boas novas, é o poder de Deus, e onde o poder de Deus está agindo, algo diferente tem que acontecer na nossa vida. Eu não posso me conformar com uma religiosidade morta, sem vida, porque o evangelho é o poder de Deus, é vida. João 3,8 diz o seguinte: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Todo o que é nascido do Espírito se move pelo Espírito de Deus. Não faz a sua vontade, não anda segundo o seu querer, mas começa a caminhar com temor e tremor. O sopro do Espírito, o vento de Deus faz isso conosco. Ele nos conduz. Agora vai por aqui, você vai e obedece. Agora vai por ali, você vai e obedece. E posso lhe dizer uma coisa: o vento de Deus, o poder do Espírito Santo, nunca vai levar você para o engano e para o erro, jamais. Por quê, pastor? Porque Deus não nos leva para enroscada, para cilada. Deus não nos faz nos meter em problemas. Mas eu me meti em problema porque você não estava na direção de Deus, não estava no mover do Espírito Santo, você não estava entendendo o sopro de Deus na sua vida. Eu preciso compreender essas coisas espiritualmente. Se eu quero ter uma vida diferente, uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida de vencedor, uma vida de pessoas que tudo que empreende vê o mover, a manifestação de Deus, eu preciso ser amigo de Deus. Sabe qual é o problema de muito crente por aí? Que quer ser crente sem a presença de Deus.
Aí tem que inventar artifício, tem que inventar evento, tem que inventar isso, tem que inventar aquilo, tem que inventar um monte de coisa, para ver se dá uma melhorada no ambiente. Irmãos queridos, tudo o que nós precisamos na nossa vida é de verdade ser cheio de Deus. Salmo 104, versículo 3 e 4. Pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Que Deus quer que nós voltemos a queimar. Deus quer que eu e você queimemos. Alguém já conheceu o fogo de Deus, a presença de Deus aqui? É isso que Deus quer. Que você volte a queimar. Que você queime na presença de Deus. Que a tua vida faça sentido para outras pessoas. Que a tua vida represente uma âncora para quem está desamparado. Que a presença de Deus na sua vida seja tão real que as pessoas possam olhar e dizer: eu encontrei Deus. A gente tem que voltar a queimar. Pastor, eu nunca queimei, então eu tenho que queimar. E não é um fogo que consome, é um fogo da sarça, da presença de Deus, que queima, mas não consome. Queima, incendeia e transforma a nossa vida. É algo que nos faz sentir diferente, andar diferente, viver diferente. A presença de Deus, irmão. Se você vem à igreja e volta para sua casa, como sempre, alguma coisa está errada. Se você diz que é cristão, nascido de novo, e a tua vida não foi transformada, tem alguma coisa errada aí. Porque é impossível você conhecer de verdade a Jesus e continuar vivendo da mesma maneira que você sempre vivia. Impossível. Se o comportamento é o mesmo, se as práticas são a mesma, é porque não houve transformação, não houve nem sequer novo nascimento, e o Espírito Santo não trabalha na sua vida. Com todo o respeito, irmãos, que eu tenho por todas as pessoas, e não me entenda mal no que eu vou dizer, nós necessitamos sim uns dos outros, porque isso é bíblico, inclusive. Orai uns pelos outros, suportai-vos uns aos outros. A Bíblia fala de muito relacionamento, mas o principal relacionamento que nós temos que manter, que tudo vai ser harmonizado em consequência disso, é o nosso relacionamento com Deus. Porque se Deus não te validar, pode trazer o presidente da República e dar um abraço no pastor Toninho, não vai funcionar nada. Se Deus não te validar, você pode trazer o cara mais poderoso, mais rico do mundo, para dizer: ó, sou amigo teu. Não vai resolver nada. A Bíblia diz que o Senhor resiste ao soberbo, dá graça, porém, ao humilde. A humilde não é aquele cara que é pobrezinho, que tem pobrezinho que não tem humildade nenhuma. É arrogante, petulante, grosseiro, estúpido e tudo mais. Humilde é aquele quebrantado que se joga aos pés do Senhor e diz: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Um coração quebrantado. Lá no Salmo 51 diz: Deus não resiste. Preciso compreender a minha situação. Preste atenção, preste atenção. Eu preciso compreender minha situação, quem eu sou de verdade, e o quanto eu necessito
do fogo, da presença, do sopro do Espírito Santo de Deus. Ah, não tem nada a ver, pastor. Continua com o teu pensamento. Mas não é nesse tipo de pensamento que Deus quer trabalhar. Deus quer trabalhar num coração quebrantado diante dele. Eu quero orar pela sua vida. Vamos ficar de pé. Quando o vento de Deus sopra, começa a acontecer algo novo. Amém? Os discípulos estavam reunidos, 120 ali no cenáculo, e o vento do Senhor soprou. E nunca mais eles foram as mesmas pessoas. Não sei se você sabe, mas Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, sabem disso? O apóstolo João foi cozido num balde enorme com óleo fervendo, foi colocado lá. A morte dos apóstolos foram violentas. Os irmãos da igreja primitiva, eles eram dados... Por favor aí, irmão. Os irmãos da igreja primitiva, eles eram dados como alimento para os leões. Era um motivo de divertimento nas arenas de Roma. E eles não estavam nem preocupados com isso. Só tinha uma preocupação naquela igreja: servir ao Senhor de todo o coração. A gente vem para a igreja porque quer se dar bem. A gente quer carro novo, conta bancária, quer prosperar, quer melhorar. E a gente acha que Deus tem que ter uma responsabilidade com isso. Deus, na verdade, nos faz prosperar pelo seu amor e misericórdia. Mas isso é consequência de relacionamento com Deus. E quando você desenvolve um relacionamento e uma interdependência do Espírito Santo, você vai começar a perceber que certas coisas não são tão importantes assim. Se elas vierem, glória a Deus. Se elas não vierem, glória a Deus. Porque o importante é a minha salvação. O importante é o Espírito Santo de Deus habitando na minha vida. O importante é saber viver para Deus. O importante é andar na presença de Deus e ser aprovado e respaldado por Deus. Se existe uma coisa que me deixa perturbado, é ter que subir nesse lugar sem a presença do Senhor. Toda vez, irmão, toda vez eu oro e clamo ao Senhor: Deus, não me deixa ir sozinho. Sabe por quê, querido? Porque nas coisas de Deus só vai bem quando Deus está no negócio. Coloca a mão na altura do seu coração. Quero clamar a Deus pela sua vida. Não sei se você precisa falar alguma coisa com o Senhor. Fecha os teus olhos. Aleluia, Senhor. Amigo Espírito Santo, estamos na tua presença como igreja, reunidos diante do Senhor. E pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha alcançar a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Aqueles que irão nos assistir e aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Que o Senhor esteja tocando o coração e a vida desta pessoa agora mesmo. Amigo Espírito Santo, alcance esta família, alcance esta vida.
Como lemos aqui, Senhor, Uzias tomou uma decisão. Que nos dias em que Uzias buscou o Senhor fez prosperar a ele. Eu peço em nome de Jesus que a impressão do teu Espírito seja tão forte em cada coração aqui, que sejamos avivados, despertados a buscar a tua presença. Abençoa esta casa, abençoa esta família, aviva esse coração, transforma esse homem, transforma essa mulher, entra, Senhor, nessa vida e muda a história no nome de Jesus. Sopra, amigo Espírito Santo, sopra nesse coração, nesta vida, tira a tristeza, tira a decepção, Senhor, tira essa situação aflitiva, faz meu irmão mudar o nível de fé, de convicção e de dependência do Senhor. Eleva a fé desta pessoa a um nível maior, Pai, a uma condição em que cada um possa confiar e entregar-se no Senhor e buscar tua presença. Que em nome de Jesus, Senhor, começa a trabalhar nesta vida, nesta família, nesta casa, que as situações aflitivas estejam sob teu controle absoluto, mas que meu irmão possa compreender isso no seu espírito, que o Senhor está trabalhando. Em nome de Jesus, Pai, clamamos o teu mover, clamamos a tua graça, em nome do Senhor Jesus, pedimos o mover sobrenatural do teu Espírito Santo. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Que saiamos daqui edificados com uma fé firme no Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós clamamos a Ti. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Com seus olhos fechados ainda, nós vamos adorar ao Senhor, em nome de Jesus. Glória ao Senhor. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De braços
com teu poder entre dentro de mim. Tu é meu Senhor, E como fogo em meus ossos, vento em meu peito, entre dentro de mim. Então vem, sem demora, vem com teu poder entre dentro de mim. e como fogo Em meus ossos, vento em meu peito, entre dentro de mim. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Se não acontecer de dentro para fora, irmão, não aconteceu nada. Amém? Se não acontecer de dentro para fora, não aconteceu nada. A vida cristã não é para você fazer as coisas para aparentar ser. Na verdade, a vida cristã é para que você se torne de verdade. Que ninguém precise chegar para você e apontar o dedo para você. A Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo e Ele mesmo nos ensina. Simples assim. Deus se revela a toda a criatura. Amém? E cada um vai ser colocado na balança segundo o seu conhecimento de Deus. Simples assim. Romanos capítulo 1, capítulo 2. Você entende isso? Não descuide da sua vida espiritual. Amém?